Olá, boa noite para você, tudo bem? No clima de sexta-feira. Percebeu que estou olhando aqui o celular, hein? Daqui a pouco queremos receber a sua participação. Como é que foi a semana nesse clima de sextou? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso SCC News, aqui na tela da SCC SBT. Agora tá na hora, sabe do quê? De você conferir os assuntos da edição de hoje. Olha só, a gente vai destacar sobre o Ministério Público, que abriu inquérito para investigar se políticos investigados na Operação Presságio obrigaram moradores em situação de rua de trabalharem de graça, sabe aonde? Na Fena Ostra, a Festa Nacional da Ostra. Já todos os detalhes aqui no nosso SCC News. STF começa a julgar hoje se motoristas de aplicativo devem ter vínculos empregatícios com as empresas. Nós fomos ouvir especialistas e também o que pensam os motoristas que trabalham na capital em relação a isso. Você vai acompanhar também. Polícia Civil faz operação em empresas do setor têxtil de Blumenau. Elas falsificam roupas para vender no Brás, principal centro de comércio do Brasil, em São Paulo. O SCC News está no ar. Começa agora com a sua participação. Então vem e manda zap. Aqui. Obrigado por deixar entrar na sua casa. Olha, o Ministério Público Estadual acaba de abrir inquérito para investigar se moradores de rua foram obrigados por políticos a trabalharem de graça no estacionamento da Fena Ostra. A gente vai colocar agora aqui na roda de informações a brilhante Sofia Gonzalez, que vai contar tudinho e também ouvindo o lado do Ministério Público. É isso, Sofia. A Fena Ostra, que inclusive foi realizada aí atrás de você, né? Boa noite. Boa noite, Cleiton. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, né? Como você falou, o Ministério Público de Santa Catarina instaurou um inquérito na tarde de hoje para apurar essa suposta fraude envolvendo pessoas em situação de rua durante a Fena Ostra. E esse novo processo foi resultado das investigações da Operação Presságio. Conversas telefônicas apontam, cobrança irregular de estacionamento e também a utilização de pessoas em situação de rua como mão de obra não remunerada durante o evento. Estão envolvidos René Raul Justino, ex-diretor de cultura da Fundação Franklin Cascais, e Ed Pereira, ex-secretário de Turismo, Cultura e Esporte de Florianópolis. Uma das gravações captou uma conversa em que os envolvidos demonstram apreensão com a presença da polícia militar, que inclusive questionou a cobrança de estacionamento durante a Fena Ostra aqui no Centro-Sul. O promotor de Justiça de Santa Catarina, Daniel Paladino, falou sobre o que deve ser investigado. Esse procedimento que nós instauramos na tarde de hoje, ele vai servir de base para a comprovação desses fatos bastante graves, razão pela qual nós oficiamos na tarde de hoje a Secretaria de Assistência Social do município, ao próprio senhor prefeito municipal, também a Secretaria de Segurança Pública, para que nos prestem informações a respeito da ocorrência desse fato ou não, da recorrência dele, se foi uma situação isolada ou outras teriam envolvido também a retirada de pessoas em situação de rua da passarela e também o montante de pessoas em situação de vulnerabilidade que teriam sido vítimas dessa situação, desse ato que nós consideramos extremamente desumano e grave. A nossa equipe entrou em contato com Ed Pereira, que até o momento não quis se pronunciar, e também com René Raul Justino, que disse que ainda não é o momento e que o fará quando a Justiça solicitar. Cleiton. Tá certo. Obrigado, Sofia, sempre trazendo informações importantes. Nós também ouvimos a Prefeitura que mandou uma nota dizendo que, junto com a Polícia Civil, está investigando o caso. A Polícia Civil, que está trabalhando aí já há muito tempo nessa Operação Presságio, essa foi a nota da Prefeitura de Florianópolis em relação a esse assunto. E é claro que a gente vai continuar, porque isso é a ponta de um grande iceberg. Na tarde de hoje, a Polícia Civil deflagrou uma operação contra 3 empresas têxteis de Blumenau envolvidas em falsificação de marcas de roupas famosas. A repórter Daiele Ramos está ao vivo com a gente direto de Blumenau. A turma fazia roupa aqui e mandava vender em São Paulo.
É isso, Daiele. Bem-vinda. Boa noite. É isso mesmo, Cleiton. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, representantes dessas empresas de marcas famosas aí é que teriam feito, então, a denúncia à Polícia Civil. Ela deu início à investigação e, na tarde de hoje, deflagrou a operação para cumprir aí mandados de busca e apreensão aqui na cidade. Os policiais civis encontraram 3 galpões que seriam utilizados aí para a fabricação dessas peças falsificadas que depois seriam, então, encaminhadas a São Paulo e Fortaleza para comercialização. A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias investigadas até o valor de 85 milhões de reais, o sequestro de veículos das empresas e dos sócios, além de uma embarcação avaliada em 3 milhões de reais. Bens guardados em um cofre no banco em um apartamento em Balneário Camboriú de altíssimo padrão também foram sequestrados. As buscas aconteceram aqui nas cidades de Blumenau, Gaspar, Penha e Balneário Camboriú, além das demais empresas envolvidas lá em São Paulo e também em Fortaleza. Agora, Cleiton, as 3 empresas aí são suspeitas de delitos contra a propriedade industrial, tributários, consumeristas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Daiele, pelas informações. Olha, manda zap, vai aparecer agora, vai aparecer não, já está aparecendo o nosso QR Code e o nosso número também, 489-9162-2676, manda zap que a gente coloca aqui. Faça como o Nelson mandou um zap que serviu de pauta, viu? Siga o exemplo do Nelson, pode colocar aqui, ele mandou um zap pra gente com a seguinte pergunta. Pode colocar, quando puder aí, produção, uma reclamação que vem lá do sul do estado. Ele está reclamando sobre a questão de ônibus que não pode utilizar um cartão que é proibido em determinado horário, algo nesse sentido, e a gente foi atrás. Para entender o caso, o Maicon Marinho foi acionado. Opa, apareceu? Tá aqui, ó. Obrigado, produção. Olha aí, o Nelson José. Olá, pessoal, sou caminhoneiro e estive em Criciúma no dia 19 de fevereiro. Precisei ir no centro e fui pegar o ônibus. Para minha surpresa, não pude seguir viagem por não ter o cartão do município. Eles não aceitam outro tipo de pagamento. Fiquei no ponto, aguardei o próximo ônibus, entrei e foi a mesma situação. Felizmente, fui ajudado por uma passageira que passou o cartão para eu seguir viagem até o centro. Acho um absurdo. Nós também. Obrigado. Faça como o Nelson. E a nossa equipe no sul do estado foi em busca da resposta. Maicon Marinho vai trazer os detalhes agora. Boa noite, Maicon. Boa noite, Cleiton. Boa noite a todos que assistem o SC News. Bom, atendendo a uma reivindicação, uma questão que um telespectador trouxe aqui no programa com relação à forma de pagamento do transporte público em Criciúma, a gente veio apurar de fato e mostrar para você de casa como é que funciona. A questão levantada por ele, que ele não conseguiu pegar o ônibus em um bairro para se deslocar até o centro, não é uma novidade em Criciúma, é um problema recorrente. Muitos moradores e principalmente pessoas de fora da cidade reclamam de não poderem pagar o transporte público em dinheiro. Até porque muitos que chegam na cidade não têm um cartão de transporte do município porque não moram aqui. E aí não podem pagar dinheiro e também não podem utilizar o transporte público. Os únicos lugares que aceitam o pagamento em dinheiro em Criciúma do transporte é nos terminais. São 3 terminais. O terminal do Pinheirinho, da Próspera e o terminal central, que é onde nós viemos. Aqui tem essas 2 catutinhas na entrada aqui, essas 2 cabines, que aqui sim eles fazem a cobrança do pagamento do transporte público em dinheiro. Lá do lado direito, que o Isaac vai mostrar agora, é feito o pagamento somente com um cartão. Então em Criciúma foi abolido, na verdade, o pagamento em dinheiro durante a pandemia. Usando a justificativa de fato da disseminação da Covid-19 e por conta disso pararam de aceitar a moeda corrente. Com isso, usuários do transporte público em Criciúma começaram a fazer denúncias. E por esse motivo o Ministério Público acabou então fazendo uma recomendação para o município de Criciúma para que passasse a aceitar o pagamento em dinheiro. O município acabou não aceitando essa recomendação, por isso foi aberta uma ação civil pública com uma liminar que foi concedida. Porém, o TJ acabou reformando essa liminar e a liminar acabou perdendo, então, a validade. Mas, de qualquer forma, no momento em Criciúma, existe sim uma ação civil pública em andamento. Nós procuramos a Prefeitura Municipal de Criciúma, que em resposta aos questionamentos efetuados, informou que o município de Criciúma não foi excluída a possibilidade de pagamento em moeda corrente no sistema. Houve apenas a concentração de locais para aceitarem o pagamento em dinheiro e, por isso, os 3 terminais urbanos da cidade. Disse ainda que se definisse por retornar o pagamento das passagens em dinheiro dentro dos ônibus, representaria um aumento em um primeiro momento na ordem de 25% a 30%.
Nós procuramos também o consórcio Cribus, que administra o transporte público aqui em Criciúma, que nos informou que vão levantar as informações em torno do assunto para aí sim poder se posicionar. Já o Ministério Público acabou confirmando que houve de fato a recomendação para que o município passasse a aceitar o pagamento em dinheiro e que o município não acatou, mas até o momento não conseguiram nos atualizar como é que está o andamento desse processo. E a gente com certeza vai trazer uma matéria mais completa com mais informações a respeito disso. Eu volto ao estúdio contigo. Obrigado, Maicon. Esse é o nosso objetivo, ao lado da comunidade e ouvindo também o outro lado. Agora, 19 horas e 32 minutos, o nosso reloginho está aí na tela. Olha só, lamentavelmente a notícia agora é triste. Hoje, um motociclista perdeu a vida em um grave acidente na Avenida Beira-Mar Norte, aqui na capital. Que tristeza. A Giovana Pacheco, do portal SCC10, está trazendo agora os detalhes dessa fatalidade. Oi, Giovana. Oi, Cleiton. Um motociclista faleceu na manhã desta sexta-feira em um grave acidente aqui na Beira-Mar Norte, em Florianópolis, na manhã desta sexta-feira. O que aconteceu foi que o motociclista acabou atravessando dessa rodovia para a rodovia do sentido contrário e foi atingido por um carro. A motorista, segundo a Polícia Militar, estava muito assustada no momento, mas foi colaborativa e respondeu todas as perguntas. Já em relação ao motociclista, a polícia informou que vai verificar se a mudança de rodovia foi porque ele sofreu uma fechada de trânsito ou se ele havia tentado mudar para cometer uma infração de trânsito e fazer o retorno. Para você conferir todas as informações, inclusive atualizações sobre a investigação, é só você acessar o portal scc10.com.br. Obrigado, Giovana, e nossos sentimentos a todos os familiares. A situação dos motoristas de aplicativo entrega começou a ser discutida hoje no Supremo Tribunal Federal. É que o órgão quer definir se a relação de trabalho configura ou não vínculo empregatício. Acompanhe a matéria. É cedo quando a Tamires sai para trabalhar. São pelo menos 12 horas por dia dirigindo. E por mais que ela possa escolher o horário, não é essa a realidade que ela encara para pagar as contas no fim do mês. Eles definem horários de alta demanda. Se a gente não sair nesses horários, a gente não vai conseguir o valor suficiente para pagar nossas contas, quem trabalha só com isso, por exemplo. Então faz com que o motorista se obrigue a ficar online durante esse período que eles acham interessante. Situação que causa insegurança nela e em tantos outros motoristas de aplicativo, como o Fernando. A forma como eu tenho que trabalhar, o preço que vai ser realizado, o preço do meu serviço, as regras, tudo é o aplicativo que define. Que espécie de autônomo não pode ter os seus próprios clientes, eu sou obrigado a trabalhar pelo aplicativo. Aumentando então o número de processos constantemente, sem uma legislação específica sobre o assunto. Segundo a Procuradoria-Geral da República, entre o início de 2019 e junho de 2023, foram registrados mais de 780 mil processos de reconhecimento de vínculo empregatício entre os trabalhadores e os aplicativos de transporte e entrega. Em visita à capital do estado, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, diz que o assunto já está em discussão no governo. Nós chegamos a um acordo com a bancada de trabalhadores e empregadores da plataforma Transporte de Pessoas, 4 rodas. Devo apresentar ao presidente Lula, ao ministro Rui, na segunda ou terça-feira, e a orientação de como nós vamos proceder esse processo para a chegada na Câmara dos Deputados. Bom, por meio de nota, a Uber diz que os motoristas parceiros não são empregados e nem prestam serviços à Uber. Eles são profissionais independentes que contratam a tecnologia com intermediação das viagens oferecidas pela empresa por meio de aplicativo. Bom, para dar sequência nesse assunto, o ministro Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, que você acompanhou na reportagem da Sofia Gonzalez, visitou Florianópolis nesta sexta-feira. E o nosso comentarista Roberto Azevedo acompanhou e mostra o objetivo da agenda. Boa noite, Roberto. Bem-vindo. Boa noite, Cleiton. Boa noite a você que nos assiste. A visita do ministro Luiz Marinho a Santa Catarina cumpre uma determinação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quer seus ministros fora de Brasília, falando de realizações do governo e, principalmente, mostrando quanto que o governo federal tem repassado para os estados. Em Santa Catarina, com uma cor a mais, mostrar o trabalho que está sendo feito junto à população, Bolsa Família, Bolsa Gás. Mas não é esta a única atribuição que o ministro do Trabalho e Emprego veio fazer no Estado. Teve 2 encontros distintos. O primeiro deles falou com
integrantes de partidos políticos, ou seja, Frente Brasil Esperança, PV, PT e PCdoB, que compõem a federação, mais PDT, PSOL e PSB, quer todos unidos em 2024 para ter reflexo em 2026. Na outra parte, se encontrou com representantes de federações de sindicatos e também de representantes de centrais sindicais. Eles reclamaram alguns pontos ao ministro, como a dificuldade hoje na fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, mas também de finanças. Afinal de contas, perceberam que vai ser difícil voltar o imposto sindical e querem uma solução para recompor o caixa dos sindicatos. Luiz Marinho fará essa visita em outros estados. Em Santa Catarina, estava acompanhado do presidente do SEBRAE, Décio Lima, da deputada federal Ana Paula Lima e também do deputado federal Pedro Kizai. Dito isso, um grande fim de semana a todos e até segunda. Até lá, Roberto Azevedo. A gente vai para um rápido intervalo, já tem a previsão do tempo. Pode colocar imagens de Floripa agora, nesse momento. Opa, aparecendo aqui atrás. Olha só como é que está o trânsito nesse exato momento. Tá complicado, não tá não? Pessoal que está indo aí para o continente, deixando a ilha, a nossa capital, a ilha de Santa Catarina. Já a gente volta. Que bom que você continua com a gente. Agora tem a previsão do tempo. Coloca a vinheta, vai. Para vocês programar, né? Verão tá aí, continua. Olha só, fim de semana, sabe como é que é? Praia ou piscina? Vai dar para aproveitar um pouco, viu? Pode encher a tela aqui, por gentileza, que a gente coloca agora a previsão completa. O sábado terá a presença do sol e calor, mas por conta das altas temperaturas combinadas com umidade, a possibilidade de pancadas de chuva típicas de verão, sabe como é que é? Já no domingo começa com mais nebulosidade a partir da tarde, com o avanço de uma frente fria. E abre o olho, hein? Há risco de temporais localizados. As temperaturas vão diminuindo ao longo do dia. Agora a gente coloca para você a previsão em algumas cidades. Essa aí você conhece, né? Claro, Floripa, nossa capital. 22 a mínima, 31 a máxima. Vai bombar. Sábado vai ser de sol com aumento de nuvens pela manhã. Há possibilidade de chuva de verão entre a tarde e também à noite. Floripa, por outro ângulo. Aí para você, coisa linda. Agora já está em Chapecó, né? É isso ou vamos para Chapecó agora? Aí já é Chapecó? Ok, produção. Obrigado. 18 a mínima, 34 a máxima. Sábado também terá a presença do sol com aumento de nuvens pela manhã. Chance de chuva no fim do dia. Girando, mais algumas cidades aí para você. 19 horas e 42 minutos. Em Blumenau, 21 a máxima. Ou melhor, 21 a mínima, 35 a máxima. Sábado com predomínio de nuvens e também uma pequena chance de chuva de verão. Tá aí, portanto. E tem mais uma, para fechar, a maior cidade de Santa Catarina. Alô, Joinville! Tivemos lá dessa semana. 20 a máxima, 33, ou melhor, 20 a mínima, 33 a máxima. Sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. A gente tem Zap, produção? A gente tem agora informação de São Joaquim, na Serra Catarinense, que vai sediar a abertura oficial da Safra Nacional da Maçã, principalmente a maçã Fuji, produzida na região e que é reconhecida pela qualidade e detém o selo, aquele selo importante de indicação geográfica da maçã Fuji da região de São Joaquim. Suiane, chega mais. É isso mesmo, amanhã acontece o evento de abertura da Safra da Maçã 2023-2024 lá em São Joaquim. Santa Catarina é a maior produtora da fruta em todo o país. Segundo dados da Epagre, na safra do ano passado, foram colhidas cerca de 557 mil toneladas da fruta pelos pomicultores de todo o estado. Mais da metade das áreas plantadas do país estão aqui no município de São Joaquim, na Serra Catarinense. Por isso, o evento amanhã se inicia às 8h30 na Estação Experimental da Epagre, onde vai acontecer uma colheita simbólica da maçã. Depois, às 11 horas, acontece a abertura oficial da safra lá no Parque Nacional da Maçã, também em São Joaquim. Volto com você.
Obrigado, Suiane, pela sua participação. Agora a gente vai com o Zap, pode colocar na tela, é importante, aquele aconchego que a gente tem com você, a sua participação, você que mandou mensagem, a gente vai colocar no telão rapidinho aí. Olha só, o Adolar Neves, Araquari, boa noite, estou ligado no SCC, SBT, SCC News. Valeu, Adolar, obrigado. Coloca, senta o dedo, vai. O Paulo Eduardo de Garopaba, boa noite, Cleiton, passando aqui para desejar um excelente fim de semana. A todos um forte abraço, valeu, meu querido, tamo junto. Mais um, Larinha Oliveira de Lages, boa noite, assisto vocês todas as noites e adoro. Uma sugestão de pauta seria os ônibus da cidade com horários da pandemia ainda e o transporte vai ser extremamente cheio sempre. Tá aqui a opinião, hein? Vamos passar para a nossa produção. Dá tempo para mais um? Vamos lá? Dando F5, Sandro, Jaraguá do Sul, oi, boa noite. Eu, Sandro e Simone aqui, a gente assiste todos os dias o programa. Gostamos muito de vocês. Obrigado, Sandro. Boa noite, obrigado pelo carinho. Bom fim de semana e que o Papai do Céu abençoe sua vida. Tchau, tchau.